peço desculpas pela minha voz aqui, que eu tô um pouco gripado, mas eu fazia questão de estar aqui respondendo as questões, trazendo informação, visão, especialmente para o público paranaense, para que possa conhecer a nossa visão e propostas como pré-candidato ao Senado Federal, depois de uma trajetória no Ministério Público Federal, como coordenador da Lava Jato, depois de ter sido deputado federal eleito como mais votado no estado do Paraná, como alguém que quer servir ser o melhor soldado do paranaense no Senado Federal. Bom, eu estou elegível. Houve 15 posts da esquerda, da imprensa marrom petista, dizendo que eu estaria inelegível. Houve 15 decisões de mais de uma juíza determinando a retirada desses posts do ar por caracterizarem mentira, fake news eleitoral. Essas mentiras foram derrubadas e as decisões, eu tenho elas aqui, várias delas, deixaram muito claro ao longo de toda a jornada, eu tenho aqui certidões de quitação eleitoral, tudo isso deixou muito claro ao longo da jornada que sim, Deltan Dallagnol está elegível. Eu não fui cassado os direitos políticos, não tive meus direitos políticos cassados, meu nome não foi inscrito no rol de inelegíveis e eu não tive também nenhum tipo de decretação de inelegibilidade ao longo de 8 anos, 4 anos, ou o que fosse, seguindo a lei eleitoral. Ou seja, eu estou elegível. Agora, a razão de virem tantos ataques é o fato de que nós estamos na cabeça dentre as pessoas com intenção de votos nas várias pesquisas eleitorais. Qual é a decisão que saiu hoje a partir do ministro Flávio Dino? O ministro Flávio Dino, ele restabeleceu um dos posts, não dizendo que não era mentira. O que ele disse é que a liberdade da imprensa deve ser prestigiada, mas ele permitiu que se mantivesse no ar uma grande mentira. E olha a grande ironia. Flávio Dino, enquanto ministro da Justiça, representou contra mim lá atrás por fake news, porque eu tinha dito que ele tinha ido à favela, a uma comunidade, e que em grande parte dos casos a ida de autoridades à comunidade tem que ser acertada com o comando do tráfico. E ele entendeu que isso era uma fake news e me representou para que eu fosse investigado por fake news. Só que agora ele permite que uma fake news, comprovadamente fake news, tirada do ar por mais de uma juíza em 15 decisões, permanecesse no ar. E outra ironia, esse é o mesmo Flávio Dino que permitiu uma busca e apreensão contra o jornalista porque tinha feito uma matéria investigativa contra ele lá no Maranhão, mostrando o uso do carro oficial do TJ no Maranhão por ele e pela família dele. Então isso é uma grande ironia. E mais uma vez, a decisão de Flávio Dino não diz respeito a mérito, elegibilidade, inelegibilidade. A decisão de Flávio Dino diz respeito a uma questão de liberdade da imprensa poder publicar. Mas tem lei no Brasil. Pode publicar e cada um tem direito à sua própria opinião. Nós jamais censuraríamos opiniões. Agora as pessoas não têm direito aos seus próprios fatos. O que aquela matéria fez foi usar uma certidão de não quitação eleitoral relacionada a uma multa já quitada. Existia uma pendência na Justiça Eleitoral de baixar a pendência da multa, não era uma pendência no pagamento da multa, era uma pendência da Justiça Eleitoral por anos de baixar o pagamento da multa, ele dá o registro devido, e aí essa certidão de não quitação foi usada para induzir o eleitor a acreditar que seria inelegível, ou seja, uma fake news completa, uma grande falsidade. Mas aí, para candidato, é o seguinte, né? Os opositores, PT, adversários políticos, acho que é melhor, né? Muito questionam que seria simples, em tese, tirar apenas um documento para demonstrar e comprovar essa elegibilidade. Tá O senhor aqui, ó, tem esse quitação documento? eleitoral, tá aqui. Aqui, ó. Certidão de quitação eleitoral, Deltan Dallagnol, pronto. E por que eles insistem que o senhor não tira esse documento, que não tirou, que estaria tá aqui, custando uma outra eleição? Tá aqui, ó, certidão de quitação eleitoral. Eles usaram uma certidão de não quitação para dizer que eu seria inelegível. Tá aqui, ó, certidão de quitação eleitoral. Então, o que aconteceu? A gente foi lá e pediu no processo que a gente tinha pago a multa há 3 anos para que dessem registro nisso. Foi registrado, tá aqui, certidão de quitação eleitoral. O que acontece? Qual é a real discussão? Vamos ser aqui preto no branco, tá? A decisão lá atrás, dada em 2022, 2023, que me retirou o mandato, ela não me declarou inelegível. Ela sim indeferiu o meu registro de candidatura. Qual foi o fundamento? Foi um fundamento esdrúxulo. Foi um fundamento dizendo que eu não tinha processos disciplinares, que é o que poderia me deixar inelegível, mas veja só, podia ser que no futuro surgisse algum processo disciplinar a partir de reclamações que existiam contra mim. Ou seja, foi uma decisão contra a lei. Eu nunca tive um processo criminal, uma denúncia criminal contra mim, muito menos um processo disciplinar, ou seja, eu não tinha nada de grave. Tem gente aí condenada em última instância na Lava Jato que agora vai participar do processo eleitoral. Então, o que aconteceu lá atrás foi uma decisão dentro de um contexto histórico dada pelo Tribunal Superior Eleitoral, um Tribunal Superior Eleitoral no contexto de um governo Lula bastante forte, emitida pelas mãos de um ministro delatado na Lava Jato e contra a decisão unânime do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná,
contra ainda a manifestação do Ministério Público Eleitoral do Paraná e de Brasília. Só que agora o contexto está outro. O que a gente vai fazer agora? Na parte jurídica, a gente vai atacar as suposições que eles usaram. Eles falaram, olha, pode ser que alguma reclamação disciplinar se convertesse em processo disciplinar. A gente vai mostrar que foi tudo arquivado. Ainda eles disseram o seguinte, olha, e antevendo que alguma coisa podia se converter, então deve ter sido por isso que o Deltan saiu antes, 6 meses antes do prazo de filiação. E eu vou mostrar por que eu saí 6 meses antes. Eu vou mostrar que eu fiz cursos de política pública sobre evidência, que eu entrei em contato com vários movimentos, que eu fiz uma campanha para eleição de mais de 200 pessoas para o Congresso que seguissem critérios de honestidade e preparação política. Ou seja, eu vou provar que no mérito a gente tem razão. E mais, agora na parte política a gente não tem mais o mesmo TSE. Lá no TSE agora você tem André Mendonça, você não tinha, uma nova composição. E ainda se você olhar a esfera macro, o governo Lula não tem mais a mesma força que antes. O que a gente tem que fazer é deixar o eleitor do Paraná decidir quem são os melhores pré-candidatos ao Senado dentre os elegíveis. Aí você pergunta, você tem certeza que A, que B? Ninguém tem certeza de absolutamente nada do Brasil. Nem os outros têm certeza. Porque no Brasil até o passado é incerto recentemente. Agora, se a gente olha para o momento atual, a resposta é simples e clara. Eu estou plenamente elegível como todos os outros pré-candidatos. Bom, Deltan, com tudo isso, a gente já caminha para um dos principais assuntos dessa eleição ao Senado, que é o poder do Supremo Tribunal Federal, de ministros do Supremo Tribunal Federal. O senhor se posiciona sobre isso quase que toda semana aí nas redes sociais, vem fazendo esse enfrentamento também sobre um poder elevado aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Já falou sobre impeachment também. Queria entender nesse sentido, né, como avançar nessa fiscalização ao Supremo Tribunal Federal acontecendo lá no Senado, para além de impeachment, porque a gente já sabe que o senhor é favorável a esse assunto. O que falha neste momento o Senado Federal, os senadores que estão lá nessa legislatura, nessa fiscalização, para que a gente não tenha uma série de problemas e até insegurança jurídica? Sim, nós temos 3 problemas quando a gente fala de Supremo Tribunal Federal. O primeiro problema é insegurança jurídica. É o próprio tribunal não respeitar os seus precedentes. Ele decidiu uma coisa hoje, enfrentar o mesmo tema daqui a 2 anos e mudar o entendimento. Aconteceu isso recentemente em relação à tributação, determinou a aplicação retroativa da sua nova visão sobre tributação. Aconteceu em relação à competência da Lava Jato, eles mudaram a competência da Justiça Federal para a Justiça Eleitoral em 2019, permitiram a aplicação retroativa do novo entendimento, derrubando a grande parte dos processos da Lava Jato, simplesmente por uma mudança de entendimento aplicado para o passado. Isso é insegurança jurídica. Insegurança jurídica é quando o governo, o STF, redecide ainda a questão do marco temporal. Já tinha decidido num caso anterior, aí ele revisita e ele diz o seguinte, mudei de ideia. Mas espera aí, quando você tem o próprio tribunal não respeitando seus precedentes, você não tem como ter segurança para você poupar, para você investir, para você produzir no Brasil. Esse é o primeiro problema, insegurança jurídica. Segundo problema, ativismo judicial. Acontece quando o Supremo Tribunal Federal, a partir da sua visão de mundo progressista, em grande medida, uma visão de esquerda, a partir da escolha, em grande medida, dos ministros por presidentes de esquerda, esse Supremo, ele impõe a sua visão à sociedade brasileira, atropelando as competências do Congresso Nacional. Acontece, por exemplo, quando o Supremo Tribunal Federal entra na matéria do aborto e descriminaliza o aborto, entra na matéria das drogas, descriminaliza drogas, entra também na discussão de regulação de redes sociais, e regula as redes sociais ativisticamente. Acontece quando o Supremo Tribunal Federal regula a matéria de desapropriação de terras produtivas, e eles vão e permitem atropelando competências do Legislativo e Executivo. Esse é o segundo problema que precisa ser enfrentado. Existem também alguns projetos para regular essa matéria, restringir o poder das imidares, permitir que o Congresso Nacional, por uma maioria muito ampla, derrube algumas decisões do Supremo quando elas têm caráter geral e abstrato. Existe ainda um terceiro problema, que é o pior de todos, é o abuso judicial. Esse não é um problema de insegurança apenas, não é um problema de ativismo, esse é o problema de quando o Supremo rasga as leis, rasga a Constituição e atropela tudo. Acontece quando acontece censura prévia, derrubada de contas inteiras em rede social. Esse problema acontece quando os ministros, como o ministro Alexandre de Moraes, mandou parar investigações contra as famílias de Gilmar Mendes e Dias Toffoli, que estavam sendo investigados por sonegação fiscal e lavagem de dinheiro lá em 2019. Acontece esse problema de abuso quando uma esposa de um ministro faz um contrato de 129 milhões sem ter uma prova de contraprestação dos serviços à altura. Esse é um problema que envolve responsabilização por meio do processo de impeachment. A gente tem 3 problemas, os 3 têm que ser enfrentados e o Senado não está enfrentando nenhum dos 3 a contento. Por isso nós precisamos de senadores que se comprometam a enfrentar esses problemas. E aqui no Paraná existe uma chapa, que a gente chama aí de chapa da Fortaleza do Paraná, a Fortaleza
para proteger o Paraná da influência do PT ruim em 3 áreas: de moralidade, de corrupção, área econômica, o desastre econômico, do déficit fiscal, desastre econômico, dos juros altos. E aí no terceiro problema de segurança pública, a partir de uma visão do PT de que o criminoso é vítima da sociedade. Então o projeto de proteger o Paraná dentro de uma fortaleza, e é um projeto que envolve aqui não só a pré-candidatura do pré-candidato ao governo Sérgio Moro, mas também de Felipe Barros e minha ao Senado Federal, para a gente enfrentar esses problemas que existem no judiciário brasileiro. O judiciário brasileiro é simplesmente o mais caro do mundo. Segundo o Tesouro Nacional, saiu um ranking até melhor. É o segundo mais caro do mundo, segundo uma pesquisa do ano passado do Tesouro Nacional. E ele não entrega. É a oitava justiça criminal mais inefetiva do mundo, segundo o World Justice Project. Ou seja, é um judiciário caríssimo que não entrega e que tem todos esses problemas que eu mencionei na cúpula dele que precisam ser enfrentados. O diagnóstico está feito, mas chegando ao Senado Federal, como que coloca em prática para fazer essas mudanças, né? É o quê? Projeto de lei? É reforma no judiciário? É tudo isso. Você tem que olhar, você conhece bastante de política pública, né, mano? Estudou isso. E a gente precisa, quando a gente trata de política pública, a gente precisa fazer o diagnóstico, pensar as alternativas, escolher qual é a melhor, implementar, revisar para manter ou alterar. Então, quando a gente olha, por exemplo, o problema da insegurança jurídica, a gente não vai resolver esse problema enquanto a gente não tiver um sistema de precedentes no Brasil. A gente vem encaminhando jurisprudencialmente para esse sistema de precedentes, mas tinha que botar isso na Constituição. Tribunal inferior tem que respeitar a decisão de tribunal superior. O próprio tribunal tem que respeitar, tem que ter uma deferência em relação aos seus presidentes, como nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, a Suprema Corte julga 100 casos aproximadamente por ano. Aqui julga 100.000 casos. O Supremo Tribunal Federal decide a vida do país. Está errado. Então isso você enfrenta como? Por reformas legislativas, inclusive quanto ao desenho institucional do Supremo e do Judiciário brasileiro. Segundo ponto, ativismo judicial. A gente muda com propostas como aquela proposta da emenda à Constituição, que foi aprovada no Senado, que está lá numa gaveta na Câmara dos Deputados, que restringe as liminares. Pode ainda se restringir e se permitir ao Congresso derrubar decisões de caráter geral e abstrato que impactam políticas públicas de modo geral e abstrato, que são de competência do Congresso, mas quando o Supremo se intromete. Terceiro ponto, abuso judicial. Abuso judicial você só tem como enfrentar de uma forma: responsabilização. Não adianta fazer um código de ética, como é proposto para o ministro Fachin, muito bem intencionado, mas não adianta o código de ética sem punição, sem dentes. Quando você tem violações escrachadas sendo praticadas no Supremo Tribunal Federal, não só por Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, com aquele caso do resort, a grande questão é de onde veio o dinheiro para aquele resort. Não é nem a questão dos 35 milhões, que já é um absurdo, pagos indiretamente aí via Master para comprar a partir de uma empresa em que ele figurava como sócio oculto, com laranjas ali no contrato social praticamente, pessoas que nem sabiam que seu nome estava, que eram donas de resort, como mostrou aquela matéria do Estadão que foi na casa lá da cunhada do Toffoli. Ela disse: não, como assim, meu amigo? Como eu sou dona de resort? Isso é absurdo, escrachado. Isso tem que ser enfrentado por meio de responsabilização. Se tem indícios de crime de responsabilidade, tem indícios, isso tem que ser apurado, investigado, e os responsáveis têm que ser punidos. Isso só pode avançar por meio de 2 caminhos: ou o Procurador-Geral da República, que está omisso, instaurar os competentes em investigações, inquérito, perante o Supremo, ou então o Senado Federal, por meio do presidente, autorizar a abertura de um processo de impeachment. E isso não aconteceu até hoje. A gente tem que mudar o presidente do Senado. Na próxima legislatura não pode ser Davi Alcolumbre, porque ele disse que mesmo que tenha todos os senadores a favor, ele não instaura. Nós precisamos de um outro presidente do Senado. Quando teve, aliás, a eleição do Davi Alcolumbre, eu me manifestei publicamente dizendo: não dá para ser esse cara tem rabo preso no Supremo, ninguém com rabo preso no Supremo vai avançar processo de impeachment. E eu defendi que fosse outra pessoa. A gente tinha outras opções, como o senador Eduardo Girão, sem rabo preso, alguém que nunca se dobrou a interesses, que nunca se dobrou a pressões indevidas. Então nós precisamos de um outro presidente do Senado que seja aberto a avançar investigações devidas sobre ministros do Supremo. Sem isso, a gente não consegue avançar o processo de impeachment. Eu queria fazer 2 questionamentos. Primeiro deles, a gente ouviu bastante sobre insegurança jurídica. Vou retomar aqui o ponto que abriu essa entrevista, que eu acho que é preciso que a gente tenha uma resposta bem clara a respeito, né? O senhor já disse ter certeza da questão da elegibilidade, mas ao mesmo tempo apontou que no Brasil a gente não consegue ter certeza de nada, já que até o passado é incerto. O senhor trabalha com algum plano B? Tem confiança de que a Justiça vai reconhecer essa elegibilidade que o senhor está dizendo que tem e tem como comprovar? Eu tenho confiança. E se acontecer
o improvável, se acontecer de a justiça se meter, existem várias saídas. Se a justiça se meter num curto prazo e disser, não, Deltan não pode se candidatar, se disser isso ilegalmente, contra as probabilidades, a gente tem excelentes nomes para me substituir. Tem Paulo Martins, que quase foi eleito senador na última eleição, tem Jeffrey Checchini, tem outros nomes bons. Além disso, se acontecer depois do momento da eleição, o que acontece não é que sobe a terceira pessoa, não. Existe uma nova eleição e aí sim, de novo, o povo paranaense vai poder escolher quem acha a pessoa mais preparada para o Senado. Ou seja, prejuízo para a população paranaense não vai ter. O que a gente não pode fazer é permitir que no tapetão pessoas de Brasília decidem quem vão ser os senadores do Paraná. E a minha segunda questão é falando sobre política também, porque recentemente nós tivemos aqui, né, a pré-candidata Cristina Grêmio do PSD se referindo ao seu partido como um partido que teria traído o grupo do governador do Paraná, Ratinho Júnior. Você tem uma visão a respeito de como é que foi esse movimento do Partido Novo formando essa frente de apoio, essa fortaleza, como o senhor se referiu ao lado do PL? Rafael, eu não consigo nem entender essa acusação. Traição em quê? Ela explicitou isso? O que ela quis dizer é que foi uma debandada, basicamente, depois de ter cargos, né? O que ela disse aqui para nossa audiência, mais de 300 cargos, palavras dela, e ocupar cargos na prefeitura e ao governo para apoiar, então, o que seria um adversário político-eleitoral do governador nas eleições. Então agora vamos falar sobre verdade e mentira. Eu desafio Cristina Grêmio a apontar esses 300 cargos. Se eu estiver mentindo, eu não vou ao Senado. Se ela estiver mentindo, ela renuncia ao Senado. Então fica aí o desafio para Cristina Grêmio para mostrar, apontar quem são essas 300 pessoas aí no governo do estado do Paraná que ela apontou que existiriam. Não existiu isso, nunca existiu um acordo com Ratinho Júnior a respeito de concorrência ao governo do estado. O que existiu no passado foi um acordo para a prefeitura, não para o governo. Foi o apoio do Novo explícito a Eduardo Pimentel como pré-candidato ao prefeito e um acordo pautado em uma série de compromissos de políticas públicas. Compromisso com causa anticorrupção, compromisso com o tratamento de pessoas autistas, compromisso com colocar pessoas competentes nos cargos de alto escalão, uma série de compromissos pautados. Existiu isso, assinado por Eduardo Pimentel, assinado por nós do Novo. Nós temos hoje 2 secretarias dentro da prefeitura. Nós temos a Secretaria de Controle, que é de alguém filiado ao Novo e que é alguém extremamente competente e preparado. Nós temos a Secretaria de Desenvolvimento Humano, que foi ocupada por Amália Tortato, que é também nossa vereadora, alguém preparada, alguém técnica que assim atuou lá. Ou seja, não existiu nunca um acordo com o governador focado em governo do estado. Então, não existe um acordo, um compromisso em relação à próxima eleição para que houvesse qualquer ideia de infidelidade ou traição. E rompimento? Houve algum tipo de rompimento com o grupo do governador? Não, o que existe é que nós hoje estamos numa pré-candidatura que é um plano de fortaleza junto com o PL. A gente formou uma grande frente de direita chamada PL Novo, com 2 partidos, para colocar na posição de governador do estado o pré-candidato ao governo Sérgio Moro, alguém competente, alguém preparado, alguém que tem uma história de não se dobrar, de ser uma pessoa honesta, dedicada. E a gente tem ainda um projeto de colocar no Senado Federal Felipe Barros e Deltan Dallagnol como candidatos ao Senado, unir a direita em torno desses nomes para a gente não dar chance para a esquerda. Esse é o projeto que existe. Agora, nunca existiu nenhum tipo de rompimento, briga, nada. O que existe é uma grande união dentro desse nosso time e sempre existiu uma relação de respeito boa e de consideração, uma relação muito educada com Ratinho Júnior. Nunca houve nenhum estremecimento, você não vai ver na boca de Ratinho Júnior nenhuma ação nossa passada que ele venha chamar de traição, qualquer coisa do tipo. O que me parece, com todo respeito a Cristina, que é uma jornalista, é alguém que com quem eu sempre tive um bom relacionamento, é uma ótima jornalista, o que parece um sinal de desespero. Ela me parece que ela quer de qualquer forma se candidatar ao Senado. Ela praticamente aí desdenha, fala que o cargo de deputado não seria um cargo relevante. Todo cargo de representação do cidadão paranaense é um cargo relevante. O cargo de deputado é um cargo relevante, tenho orgulho, honra de ter sido o mais votado para deputado federal na última eleição, indo lá representar os paranaenses. Propus medidas importantes, consegui aprovar um projeto de cuidado com as pessoas autistas, propus um projeto chamado Sofia para evitar o dano à violência contra crianças, pedi prioridade na prisão em segunda instância, pedi prioridade no fim do foro privilegiado, propus uma PEC com apoio de mais de 170 parlamentares para a gente limitar o indulto de Natal, para que bandidos não vão para a rua.
A gente fez uma série de propostas, mais ainda, eu estava formando quando eu fui caçado o que ele chamava de Shadow Ministry, que é uma ideia que a gente importou da ideia da Inglaterra, e eu estava formando, eu articulei a criação de uma série de pessoas que estariam fiscalizando o poder público, os vários ministérios, deputados e senadores, os melhores do parlamento para fiscalizar, ou seja, tem muita coisa que você pode fazer como deputado federal. Então, mais uma vez, tenha todo o meu respeito, Cristina Grêmio, mas olha, prove o que a senhora fala, não faça acusações mentirosas, indevidas, prove o que a senhora fala e eu desejo que a senhora tenha uma boa jornada. Minha visão, uma visão de amor ao próximo, de cuidado e respeito com todo mundo. Acho que ela pode prestar bons serviços ao povo paranaense, mas não mentindo, não deturpando a verdade. Então, e ainda desejo que ela possa aceitar o convite que foi feito pelo senador e pré-candidato a presidente Flávio Bolsonaro, que convidou ela para sair à Câmara dos Deputados como candidata a deputada federal no Paraná, para que ela possa somar nesse projeto da direita em vez de dividir. Mas havia conversas do Partido Novo com o time liderado ali pelo governador Ratinho Júnior para um eventual apoio ao seu nome antes do fechamento ali da aliança com o PL. Essa saída e o fechamento com o PL não pode ser interpretado, então, pelo time do governador como uma traição? Houve conversas da sua parte, do Partido Novo, com o time do governador Ratinho Júnior antes dessa aliança com o PL? Nós sempre tivemos boas conversas e bons relacionamentos, tanto com o time do governador como com o time do Sérgio Moro. Aliás, o que a gente queria e o que eu gostaria até hoje é que houvesse uma união dos dois. Por quê? Porque Ratinho fez um ótimo governo, tem excelentes indicadores em vários pontos. Tem coisa a ser melhorada? Tem. Por exemplo, ICMS, a gente tem um modal de 19,5%. Santa Catarina e Rio Grande do Sul tem uma carga tributária menor, aí 17%. São Paulo, 18%. A gente tem infraestrutura para melhorar. Das 15 regiões, 13 estão com obras rodoviárias atrasadas. A gente precisa de ferrovia. Na parte de energia elétrica, a gente não tem uma estabilidade na energia elétrica, o que gerou aí a perda aí de dezenas de toneladas de tilápias, por exemplo, em Cascavel, um caso conhecido. A gente tem, então, várias áreas, várias coisas para serem melhoradas, mas ele fez um ótimo governo. E qual era a nossa vontade? A nossa vontade era aproximar Moro e Ratinho Júnior para que pudesse haver um projeto único para o Paraná. Esse era o nosso objetivo. E a gente conversou com os dois lados. Mas só existe traição quando existe compromisso. E a gente nunca afirmou nenhum compromisso, e nunca descumpriu qualquer compromisso. Pelo contrário, nós temos caminhado ao longo da nossa jornada pública com uma extrema coerência nos princípios, nas causas, nos valores. Nunca aconteceu de ficar atacando uma pessoa, dizendo que a pessoa era corrupta, estava no centro de esquemas de corrupção aqui no Paraná, e no dia seguinte eu estar do lado da pessoa andando e gravando vídeo, dando um sorriso. Eu sou uma pessoa que tem guardado coerência ao longo da minha história. E assim vou seguir. Porque não se trata de Deltan na política, se trata de Deltan como eu sou. Eu sou um cristão, servo de Deus, marido e pai apaixonado. A minha definição parte de dentro para fora, não de fora para dentro. Então, eu vou ser o mesmo cristão, a mesma pessoa que busca honestidade, coerência, estudos, dedicação, que busca excelência, fazer o melhor com os talentos que Deus colocou nas minhas mãos, em todas as áreas da vida, inclusive na política. A política é uma área. Veja, eu fui dos primeiros lugares no vestibular, primeiros lugares nos concursos públicos, fui fazer mestrado em Harvard, liderei a Lava Jato, coordenei, a gente conseguiu com a sociedade brasileira resultados recordes. Depois saí para a política e junto com as pessoas a gente conseguiu chegar ao Congresso Nacional como mais votado, propus uma série de projetos de relevância, puxaram o nosso tapete e virei embaixador nacional do Novo, preparei pré-candidatos do Novo, um partido que defende honestidade, competência, que tem prestação de contas, o único que tem transparência, o único que tem compliance no Brasil inteiro, seguir lutando sempre de forma coerente com causas e alcançando ótimos resultados. Isso tudo eu não falo para glória pessoal, para vaidade pessoal. Isso tudo eu falo para dizer para o cidadão paranaense que eu quero ser o seu melhor soldado, porque o protagonista não sou eu. O protagonista é o paranaense, é o cidadão, é o povo. Agora eu quero ser o melhor soldado, assim como fui em tudo aquilo que eu fiz. E da mesma forma como ele já fez muito junto e foi capaz de fazer e provou que era possível fazer juntos na Lava Jato, eu quero fazer de novo no Senado Federal. Eu tenho uma curiosidade no campo político, porque até o senhor mencionou que, inclusive, a questão do Flávio Bolsonaro, né? Ser ali o nome nacional à presidência da República dentro dessa frente PL Novo. Agora, se o Romeu Zema, né, se mantém candidato à presidência da República, como é que fica o palanque dele aqui no Paraná? O palanque dele está muito claro hoje aqui no Paraná, porque o palanque se diz do Zema ou do Flávio? Do Zema. Certo. Se ele se mantém, porque ele está dizendo que vai ser. O senhor acredita que não vai, que vai ser vice do Flávio Bolsonaro? Como é que fica? Então, hoje o Zema é pré-candidato, ele é uma pessoa excelente, foi um excelente governador, técnico, honesto, competente, ele tem enfrentado os abusos do Supremo, ele tem criticado publicamente. Hoje, aliás, teve um novo vídeo dos bonecos aí que foi lançado, que está excelente. Zema é uma excelente pessoa. Agora, a gente tem que ser realista. No cenário polarizado atual, não tem espaço
por uma terceira via, nem mesmo por uma segunda via de direita, como é o Zema. A eleição ela vai ficar, tudo indica, baseado no cenário global, baseado no que aconteceu em outros países, basta olhar Portugal, por exemplo. Tudo indica que vai ficar a competição, basicamente, entre Lula e Flávio Bolsonaro. E o próprio Zema já disse isso, que vai se unir ao Flávio Bolsonaro, vai se unir à direita, aquele candidato que chegar ao segundo turno, ou talvez até, não está descartado uma união em primeiro turno, em que ele venha a ser pré-candidato aí a vice-presidente do Flávio Bolsonaro. Existe um alinhamento de visão, o próprio Jair Bolsonaro disse mais de uma ocasião que ele acha saudável e importante que existam mais pré-candidatos à direita. E por que esse raciocínio é importante? Por que é importante que você tenha mais pré-candidatos à direita? Porque dificilmente Flávio Bolsonaro consegue carregar os votos de Minas Gerais como Zema consegue. Zema consegue carregar votos, inclusive de gente que votaria no PT, mas que prefere o Zema, por ser em Minas Gerais, por conhecer ele, por conhecer a gestão. E aí, Zema carregando esses votos e depois se unindo a Flávio Bolsonaro, ele pode carregar até esses votos que seriam originalmente do Lula em favor de um projeto de direita. Mas no primeiro turno, daí aqui ele não teria palanque? Seria um palanque duplo, no caso de PL? Como é que ficaria essa organização em relação ao candidato à presidência? O PL tem um palanque claro, né? O PL de Felipe Barros, de Sérgio Moro, que é o palanque em favor de Flávio Bolsonaro. Nós, novo, como estamos coligados com o PL, a gente vai trabalhar em favor aí dos dois candidatos. Deltan, voltando ali à análise política justamente aqui para o estado do Paraná, a principal análise que se faz hoje nessa corrida aí ao Senado é que temos muitos pré-candidatos disputando ali um mesmo espectro, né, do centro para a direita, o que pode acabar favorecendo candidaturas de esquerda. Hoje colocadas aí, temos uma pré-candidatura que é de Gleisi Hoffmann, que poderia se favorecer dessa disputa. Queria entender a sua análise sobre tudo isso e se existe ainda alguma esperança de tentar diminuir aí o número desses pré-candidatos ao Senado, alguma conversa justamente, né, o grupo político do governador Ratinho Júnior, pelo menos nessa disputa ao Senado, para tentar não ter essa pulverização de votos. Mano, essa tua pergunta é extremamente importante. Extremamente importante. Por quê? Porque se houver uma fragmentação dos votos da direita, vamos lembrar que tem 2 votos, cada pessoa vai ter 2 votos para senador nesse ano. E se houver uma fragmentação dos votos da direita, se a direita se dividir entre 10 candidatos, o que pode acontecer é que, mesmo a maioria da sociedade paranaense sendo a direita conservadora, pode acabar sendo eleita a Gleisi Hoffmann, porque se ela tem 30% dos votos da esquerda e a direita, os outros 70% se dividem em 10 candidatos, cada candidato teria 7%, aliás, a Gleisi seria a mais votada aí no estado do Paraná. E por que a gente se opõe a Gleisi Hoffmann? Não vou nem falar da pessoa, vou falar aqui das ideias, dos projetos, da visão de mundo da esquerda. Quando a gente olha para a esquerda e para o PT, primeiro, eles têm um problema moral muito grave. A esquerda original, ela não tem uma visão cristã, ela tem uma visão essencialmente anticristã até. E muitos deles entendem que eles devem ou podem usar meios ilegítimos para alcançar suas finalidades de obter e manter poder. Não é à toa que a gente teve os grandes escândalos de corrupção da história do Brasil nos governos do PT. Mensalão, Lava Jato, agora a gente tem o INSS, o caso Master. Além disso, além desse problema moral, a gente tem um problema econômico. É um governo que não controla as contas públicas, como você em casa aí controla ou deve ter uma preocupação com o seu orçamento doméstico. É um governo que gasta muito mais do que recebe, a nossa dívida está aumentando e quando a dívida aumenta, as pessoas ficam mais céticas, os investidores, de emprestar dinheiro para o governo, isso sobe os juros e hoje os juros altos aí de perto de 15% pressionam as famílias brasileiras, 80% endividadas e dificulta o investimento e a criação de renda, a criação de riqueza no próprio Paraná. Então, o segundo problema desse governo é a sua visão econômica para o Brasil. E tem um terceiro problema, que é o problema de segurança pública. A visão do PT, da esquerda, é de que o criminoso ele é uma vítima da sociedade. Na visão da esquerda, o criminoso é vítima de um capitalismo opressor, de uma desigualdade estrutural, como eles chamam, e se ele é vítima, ele não é responsável, não tem que ser punido. Por isso que as políticas de segurança do PT envolvem descriminalização, despenalização e desencarceramento. Por isso que o Lula vetou, ou seja, ele barrou o fim das saidinhas, dizendo que era uma questão de princípio. Por isso que ele disse que quando o Congresso derrubou o veto dele e aprovou o final das saidinhas, ele disse que ia expandir o indulto de Natal, o perdão dos criminosos. Então existe uma visão de esquerda e segurança pública que é ruim para a sociedade. A visão da maior parte do Paraná, do Brasil,
A visão que funciona no mundo é a visão de você punir o responsável pelos crimes. É basicamente a visão bíblica de Romanos 13, de que a função central do Estado é ser espada sobre quem pratica o mal, é implementar a justiça. Então, nós somos contra essa visão de mundo da esquerda, nós somos contra, achamos perigoso que Gleisi Hoffmann se converta em senadora. Veja que ela foi uma das responsáveis por barrar a diminuição da maioridade penal no Senado. Ela articulou isso lá no Senado Federal. E nós precisamos baixar a maioridade penal para crimes graves, colocando esses jovens entre 16 e 18 anos que praticam crimes hediondos, crimes graves, em penitenciárias separadas só para eles, para que eles também não entrem em escola do crime. Isso já tinha sido aprovado na Câmara, foi para o Senado e ela articulou para que isso fosse barrado. Então a gente precisa barrar, sabe quem? A Gleisi. E como que resolve isso aqui no estado do Paraná? Porque temos muitas candidaturas à direita. Qual que seria uma solução aí concreta para não tentar essa divisão de votos e favorecer o outro lado? A solução é uma articulação da direita para a gente colocar gente de direita. Já existe um plano. E o plano é a gente fortalecer e caminhar eu e Felipe Barros para o Senado no Paraná. Você tem, fora essas candidaturas, você tem em grande medida candidaturas ao Centrão e a candidatura da Gleisi à esquerda. E se você olhar as pesquisas, eu e o Felipe, a gente tem despontado aí na liderança, dentre os líderes das pesquisas últimas que foram divulgadas no Estado. Ou seja, existe uma perspectiva concreta de que a gente vai alcançar isso. Além disso, a Gleisi hoje ela conta com 50% aproximadamente aí de rejeição, entre 40% e 50% de rejeição, enquanto a gente conta aí, quando for somar os dois votos, entre 40% e 50% de intenção de votos. A Gleisi tem rejeição, nós temos intenção de voto. A gente está se aproximando aqui do final, tem 1 minuto ainda para que o senhor possa conversar diretamente com a audiência da Jovem Pan News. Legal. Eu sou Deltan Dallagnol, eu sou servidor público por vocação. Foi por uma visão de amor ao próximo e serviço às pessoas que eu entrei pela primeira vez no Ministério Público Federal. Lutei contra a corrupção dentro do Ministério Público, meus casos foram enterrados basicamente por um sistema que é feito para não funcionar contra os grandes poderosos. Decidi não desistir, fui a Harvard, voltei e passei a liderar a Lava Jato. Juntos colocamos corruptos em série atrás das grades, recuperamos bilhões para os cofres públicos, mas o sistema passou a revidar, a enterrar a Lava Jato, a perseguir quem combateu a corrupção. Decidindo não desistir, fui para o Congresso, com a sua ajuda nós fomos os mais votados para a cadeira da Câmara dos Deputados. E lá, na primeira semana, Eduardo Cunha disse: nós vamos caçar o Deltan. Essa cassação veio pelas mãos de um ministro delatado na Lava Jato. Eu decidi não desistir, me tornei embaixador nacional do Novo, jornalista e influencer, tenho influenciado as discussões públicas, você tem acompanhado, conhece todas as minhas posições de trás para frente. E com a sua ajuda, junto com você, sendo seu melhor soldado, eu quero voltar ao Senado Federal para implementar todas aquelas mudanças e causas pelas quais nós temos lutado junto. Nós já colocamos uma vez um presidente na cadeia. E agora eu quero fazer com você o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal.